Cara, isso aqui tá parecendo uma seita satânica fazendo um ritual, velho. Não, vamos lá. Eu vou ser sincero. Parece mesmo satânico. O motivo vai te mostrar que o protestantismo tende a acreditar nas mentiras do diabo. Sabe por que parece um ritual satânico? Você sabe por que o ritual satânico é assim? Com caveiras, túnicas, vestes elaboradas, cânticos, imagem. Porque tudo isso é uma paródia diabólica da Igreja Católica. Amigo protestante, o diabo não consegue criar nada. Ele só consegue distorcer o que Deus fez. Como é que você acha que ele vai tentar te convencer a ir pro lado dele? Se ele quer espalhar mentiras sobre o corpo místico de Cristo, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai criar uma imitação. Ele vai associar a Igreja de Cristo com as suas imagens, intencionalidades e distorções. Tem que entender que o satanismo é uma boiolagem muito recente. Final do século XIX, início do XX, Crowley, Levi, LaVey, Helena Blavatsky, toda essa galera odiava a Santa Igreja e fizeram carreira em cima disso. Mas antes do século XVIII, ninguém pensaria que isso é satânico, porque a estética satânica não existia ainda para você fazer essa falsa comparação. Cristãos nos primeiros séculos se reuniam em catacumbas ao redor dos ossos dos mártires. Sabe quem acusava os cristãos de práticas abomináveis na escuridão de suas catacumbas? Os pagãos. Autores como Tácito e Félix, para difamar a ortodoxia cristã como você está fazendo, acusava-os de fazer práticas obscuras nas catacumbas. O que eram essas práticas obscuras nas catacumbas? Eles comem o corpo de seu Deus sob os ossos de seus mártires. Bizarro, não? Eram pagãos, inimigos de Cristo, que faziam as acusações que hoje, amigo protestante, você faz. Claro, infelizmente não poderia ser de outro jeito, pois a vossa tradição está fundada em cima daquele que comprou uma grande mentira, que se emanciparam do corpo místico de Cristo e agora, para se manter, precisam inventar, como os pagãos, mentiras sobre ele. Isso não é paganismo, é judaísmo. Judaísmo bíblico. Tem um monte de protestante usando essas imagens da veneração dos ossos de Santa Ágata na Itália, na Catânia, para dizer que o catolicismo é pagão, que ele segue práticas pagãs, práticas de bruxaria, práticas de necromancia. Mas e se eu te disser que a origem dessa veneração aos restos mortais dos santos não vem do paganismo, mas da Bíblia e de tradições do povo judeu? A Bíblia conta que o profeta Eliseu morreu e foi sepultado. Tempos depois, um homem morreu e lançaram o seu cadáver dentro da cova do profeta Eliseu. Quando o cadáver do homem tocou os ossos do profeta, ele ressuscitou. No período do judaísmo do Segundo Templo, que foi o mesmo período em que viveram Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, que eram todos judeus, o povo judeu já havia desenvolvido bastante a prática de venerar os restos mortais dos justos, dos santos que haviam morrido. Eles faziam peregrinações para rezar junto aos túmulos dos santos do passado. O melhor exemplo disso é o túmulo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que ficava na caverna de Macpela, na cidade de Hebrom. No final do século I a.C., o rei Herodes o Grande ordenou a construção de uma grande fortaleza ao redor da caverna de Macpela, do túmulo dos patriarcas, tanto para proteger quanto para receber os inúmeros judeus que peregrinavam para aquele lugar a fim de rezarem e pedirem a intercessão dos patriarcas. O próprio Jesus faz referência a essa prática de adornar os túmulos dos justos que viveram no passado. O Talmud, que é uma compilação das antigas tradições dos rabinos judeus, afirma que Caleb, que foi um dos 12 espiões que Moisés enviou à Terra Prometida, visitou o túmulo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e ali rezou pedindo a intercessão deles. Talmud diz assim: Rava disse: isso ensina que Caleb se separou do conselho dos espiões, foi e se prostrou sobre o túmulo dos patriarcas, na caverna de Macpela. Ele disse a eles: meus pais, peçam misericórdia por mim, para que eu seja salvo do conselho dos espiões. Mas não vamos ficar só citando o texto, não. Eu quero mostrar para você esse vídeo de uma influenciadora judia chamada Daniela Schenkman. A nossa primeira parada em Nova York não poderia ser outra do que o Ohel. Para quem não conhece, esse é o lugar onde um dos rabinos mais importantes está enterrado. Então ele é preparado para visitas do mundo inteiro. Tem um lugar onde você escreve uma cartinha para esse rabino. Então aqui eu estava escrevendo a minha carta, primeiramente agradecendo tudo e depois pedindo. Eu e o Rô já inspirados para esse começo de viagem. E aí, além disso, tem um lugar onde você pode fazer a reza. E aqui é literalmente um cemitério. A gente acendeu uma vela e entramos no túmulo onde o rabino está enterrado. E o costume é que você leia a carta que você escreveu, rasgue ela e coloque no túmulo. Isso vale para cartas de quem te entregou também para poder fazer a mesma coisa. Então eu tinha cartas do Dani, da minha mãe, para poder colocar aqui no túmulo desse rabino. Eu sei que esse programa parece algo super estranho, mas para nós da comunidade é uma grande alegria poder entrar aqui, fazer os pedidos e agradecer com carinho, seguindo todos os rituais. E aí, gostou desse vídeo? Eu sou o professor Uchoa. Me segue para aprender mais.
Posteriormente, na patrística, os pais da Igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, defenderam a veneração das relíquias dos mártires, incluindo o gesto de honrá-las e beijá-las, mas sempre ressalvando que a adoração e o culto divino pertencem exclusivamente a Deus e não aos restos mortais em si. Então aqui é a origem da prática do catolicismo, né, romano, de veneração de imagens. O ensino dos pais da Igreja sobre as relíquias, defesa da veneração. No século IV, com o crescimento do culto aos mártires, autores como São Jerônimo argumentaram contra os críticos, afirmando que a Igreja não adorava os ossos ou túmulos, mas os venerava para adorar a Cristo, de quem os mártires eram testemunhas. O gesto de honra e ósculo, o costume de beijar, osculum, e demonstrar carinho reverente por altares que continham fragmentos de corpos de santos, consolidou-se na liturgia antiga e oriental ocidental como extensão do respeito aos campeões da fé. Os padres da Igreja fixaram a linha divisória entre latria, adoração devida somente a Deus, e adulia, veneração. O ato de beijar as relíquias inclui e está profundamente associado ao gesto bíblico de prosquinesis, que em português é traduzido como proscuneu, diferente de latria, né? Na teologia cristã antiga, consolidada especialmente no segundo concílio de Nicéia, 787 DC, o termo prosquinesis foi definido oficialmente como a veneração de honra prestada a ícones, relíquias e santos, diferencialmente e totalmente de latreia, a adoração exclusiva a Deus. O beijo físico era a expressão máxima e corporal dessa prosquinesis. A definição de prosquinesis e o beijo das relíquias. Significado original. A palavra grega proskuneu combina pros, em direção, a, e kinel, beijar. Historicamente, significava prostrar-se e beijar o chão, os pés ou a veste de um rei ou de uma figura de grande autoridade em sinal de profundo respeito e não de adoração. Uso na Igreja Antiga. Os pais da Igreja adotaram o termo para descrever a reverência física externa. Beijar uma relíquia, inclinar-se diante dela ou tocá-la, eram manifestações práticas de prosquinesis. O dogma de Nicéia II, o concílio ecumênico, decretou as relíquias e as imagens sagradas deveriam receber a saudação e veneração de honra, timitiki, prosquinesis, mas nunca a adoração de latreia, que pertence apenas à essência divina. Direcionamento da honra. Os padres conciliares, baseando-se nos ensinamentos de São João Damasceno, explicaram que a honra prestada à relíquia ou ao ícone, o beijo e a inclinação, não para a matéria, ossos ou madeira, mas diretamente para o protótipo, o santo, através do santo a Deus, prestada aos santos e às relíquias corpóreas. Mas protestante, eles não sabem a diferença em proskuneu, de latria, de veneração, de adoração. Mas está aí a origem católica romana de se venerar e beijar as relíquias do santo como uma homenagem, como uma honra, começando aí com a patrística, né? E utilizando o termo bíblico proskuneu, que é diferente de latria.
Por mais que a gente explica que as doutrinas católicas têm base na patrística, na tradição apostólica, e nos pais da igreja, o protestante ele não entende a diferença entre veneração e adoração. E sempre vai nos acusando de uma coisa que não somos, né? De idolatria ou de coisa satânica. E o protestante Juan Oliveira não sabe o que é satanismo, né? Como tem um vídeo do irmão explicando o que é satanismo, né? Que o satanismo é pegar todos os ritos cristãos e invertê-los, né? Como pegar a cruz, que é um símbolo cristão, e inverter ela de cabeça para baixo, pegar a Santa Missa para transformar em missa negra, profanar a hóstia sagrada, né? Tem até a hora morta, que são 3 horas da manhã, também chamada de hora demoníaca, onde o demônio vai zombar da Santíssima Trindade, das 3 horas em que Jesus morreu. Então o satanismo é profanar, é pegar, copiar os ritos, os símbolos cristãos e profaná-los, e invertê-los. Aí o protestante vai dizer que um gesto católico, uma cerimônia católica é satânica, né? Sendo que eles não sabem o que é satanismo. Né? Ou seja, o satanismo ele copia tudo dos cristãos, só que eles inverte e profana. Aí o protestante vê uma cerimônia católica, tipo de veneração de uma relíquia, olha, isso é satanismo, sendo que eles nem sabem o que é satanismo, porque o satanismo ele copia, pega todos os símbolos, os ritos cristãos e inverte, profana, nada mais que isso, né? Só que para eles é profanar, né? É profanar, né? O protestante tem muito do que estudar, né? Senão acaba falando besteira.